Em Cisne Negro, a personagem Nina ilustra como a busca pela perfeição e a rigidez identitária podem tornar-se aprisionantes. A fenomenologia, ela vê a identidade como um processo em constante transformação, que é moldado pelas relações com os outros e o mundo, sem ser reduzido somente a rótulos patológicos. A identidade de Nina como bailarina perfeita é sustentada por uma visão rígida e mecanizada de si mesma, refletindo o pensamento calculante de Heidegger, no qual cada movimento e ação é executado com precisão controlada, deixando ali pouco espaço para a expressão espontânea. Por outro lado, também, o papel de cisne negro exige da Nina um pensamento meditativo, que é um estado de entrega e vulnerabilidade que vai além da técnica e requer a espontaneidade, algo que ela não consegue acessar devido à sua rigidez. Em relação à angústia, ao tentar se tornar o próprio cisne negro, Nina sofre uma desconexão de si mesma e acaba gerando uma sensação de estranhamento. Já a angústia em si é um nada indefinido que distancia Nina de si mesma e do mundo, revelando ali o risco existencial de viver. Essa experiência de estranhamento com a cotidianidade faz com que ela se sinta deslocada em sua própria realidade, simbolizando ali o conflito entre sua identidade rígida de bailarina perfeita e a busca por uma existência mais autêntica e livre. Nina também é profundamente influenciada pelas pessoas à sua volta, como sua mãe Érica, que a protege excessivamente, Thomas, o diretor da companhia, que a incentiva a explorar sua sensualidade reprimida, e Lily, sua colega livre e confiante, que representa tudo que a Nina teme e deseja. Essas relações formam sua experiência com os outros, uma dinâmica que a sufoca e confunde sua identidade. A relação com o outro, seja nos outros personagens ou em sua própria imagem distorcida, é um desafio de identidade. As alucinações de Nina representam a luta para aceitar aspectos sombrios e reprimidos de si mesma. Esse processo não é patológico, mas sim uma crise existencial, onde ela tenta integrar sua faceta disciplinada e perfeita com o lado caótico e selvagem do cisne negro. Para Nina, o tempo também se distorce, não seguindo uma cronologia linear, mas sendo vivido intensamente em cada ensaio e interação, como uma contagem regressiva para o momento de sua transformação final. Esses temas fenomenológicos mostram como a jornada de Nina é mais do que uma história de obsessão pela perfeição. Trata-se de uma busca por autenticidade e integração pessoal, onde a técnica, a angústia e a presença dos outros a desafiam a confrontar seus desejos e limites mais profundos. Segundo Jung, o complexo materno negativo de Nina inibe seu instinto feminino, fazendo com que ela se identifique com a mãe. Essa identificação aparece na submissão às regras maternas, refletindo na decoração do quarto, na proibição de sair sozinha e no controle extremo. Nina vive sendo responsabilizada pelo abandono da carreira materna e obrigada a viver uma vida não realizada da mãe, sem liberdade para desejar ou construir seu próprio self. Em vez de alcançar a totalidade equilibrada do self conforme o conceito junguiano, Nina é dominada pelo cisne negro, sendo uma manifestação destrutiva onde a sombra supera o ego, levando à autodestruição. O diretor da peça assume o papel de figura masculina em sua vida, sendo ambicioso e manipulador, e essa abordagem intensa ativa o lado negativo do complexo paterno de Nina, contribuindo para essa autodestruição ao desencadear aspectos sombrios de sua psique. A persona de Nina é desafiada quando ela é chamada para interpretar o cisne negro, seu oposto, evocando sua sombra, o lado oculto e reprimido do self que contém impulsos e desejos moralmente rejeitados. Nina projeta sua sombra na colega Lily, que possui a sensualidade e desinibição necessárias para o papel do cisne negro. Nina desenvolve um quadro psicótico afetando seu funcionamento pessoal. Segundo Jung, isso ocorre devido a uma imersão no self, e os sintomas de Nina incluem ideias delirantes e alucinações que são comuns nas psicoses. Nina realiza um processo essencial de integração dos opostos ao se identificar com sua sombra ao dançar o cisne negro, representando o reconhecimento de aspectos reprimidos, e a morte final de Nina representa a morte do cisne branco, sendo o fim de aspectos infantis da sua psique e possibilita o renascimento de uma nova Nina, em que ambos os cisnes se integram. Na visão lacaniana, Nina reflete o conflito entre o real, imaginário e simbólico. O real representa o indizível e se manifesta em sua perda de realidade. No imaginário, ela busca ser a bailarina perfeita, mas nunca alcança esse ideal, especialmente com a relação com a sua mãe, que projeta suas próprias frustrações nela. O simbólico se expressa nas demandas do grande outro, que podem ser representados pelo diretor Thomas, a sua mãe e as suas próprias expectativas. Thomas exige que Nina encarne tanto o cisne branco quanto o negro, estabelecendo o ideal que ela deve seguir e gerando um conflito interno por interpretar opostos. A mãe, também como grande outro, projeta as ambições frustradas e controla a vida de Nina impondo o papel de boa filha e restringindo sua autonomia. A interpretação do cisne branco e do negro, a própria demanda de Nina e o ideal inalcançável podem também ser uma representação do grande outro. O conflito entre as duas figuras e os papéis no balé intensifica a sua fragmentação psíquica, pois ela não consegue sustentar ambos os lados da sua personalidade.
Ao final, ela se torna o próprio grande outro, sendo uma projeção das exigências e desejos externos, custando assim a sua sanidade. Essas pressões geram uma fragmentação psíquica, levando Nina ao gozo, um prazer destrutivo que culmina na perda da sua identidade e da sua sanidade. Segundo Cavalcante e colaboradores, no ano de 2014, na teoria lacaniana, o estágio do espelho representa o momento em que o indivíduo se reconhece como um eu separado do outro, formando sua personalidade. Em Cisne Negro, Nina Sayers sofre com a divisão entre seu lado controlado e perfeito, Cisne Branco. Seu lado sombrio, reprimido e libidinal, Cisne Negro, resultando em fragmentação psíquica, delírios e perda da consciência. Sua tentativa de alcançar ideias inatingíveis e satisfazer o desejo do outro leva à autodestruição, representando a luta interna por um desejo impossível. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que oferece eficazes pontos de vista para o tratamento de diversos transtornos psicológicos, tais como os apresentados por Nina. Essa abordagem é baseada na combinação entre pensamentos, sentimentos e comportamentos, na intenção de ajudar o paciente a identificar padrões cognitivos disfuncionais que conduzem a emoções e atitudes prejudiciais. Tal como menciona Judith Becker, o modelo cognitivo propõe que o pensamento disfuncional, que influencia o humor e o comportamento do cliente, é comum a todos os transtornos psicológicos. Quando as pessoas aprendem a avaliar seu pensamento de forma mais realista e adaptativa, elas experimentam um decréscimo na emoção negativa e no comportamento mal adaptativo. Assim, ao analisarmos o comportamento de Nina através da ótica da TCC, observamos a interação entre crenças centrais, pensamentos automáticos e comportamentos. Nina precisa desenvolver habilidades para identificar e controlar suas emoções, o que é essencial para evitar a deterioração psicológica. A TCC pode ajudá-la a monitorar suas emoções, processá-las de maneira saudável e prevenir comportamentos destrutivos, como a automutilação. A terapia cognitivo-comportamental ajudaria Nina a equilibrar responsabilidades e lazer, reduzindo o perfeccionismo. Técnicas de relaxamento e solução de problemas podem ser aplicadas para aliviar a ansiedade e melhorar suas relações interpessoais, especialmente com sua mãe e seu professor. A TCC também pode ser útil ao ajudar Nina a identificar e substituir pensamentos negativos automáticos por alternativas mais realistas. Por exemplo, ela pode aprender a aceitar que a perfeição é inalcançável e que seu melhor esforço é suficiente, o que reduziria sua autocrítica e a pressão excessiva sobre si mesma.